E nas voltas que o mundo dá, só cantar pra te alegrar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. O açúcar é extremamente grosseiro para a criança. Não só para a criança, o açúcar ele trabalha de uma maneira que ele abafa todos os nossos sentidos, toda a nossa sabedoria do corpo. Existem estudos com açúcar feito com ratos e eles viciaram os ratos em cocaína e eles viciaram os ratos em açúcar. E depois eles tiraram o açúcar e a cocaína e mantiveram os ratos em abstinência. Depois eles colocaram novamente o açúcar e a cocaína para saber em qual eles estavam mais viciados, em qual eles iam primeiro. E todos, sem exceção, foram no açúcar. Então a gente vive falando sobre drogas para os nossos filhos e na verdade a gente está dando a mais viciante delas. E esse açúcar, ele abafa, esse vício no açúcar, ele abafa a nossa sabedoria do corpo. Porque o corpo, ele saberia responder às nossas doenças, ele saberia dizer o que a gente deve comer, em qual momento a gente deve comer, se a gente não tivesse tantos vícios alimentares. Mas como a gente tem esses vícios, a gente fica meio perdido. Por exemplo, a gente tem uma gripe e a gente escuta falar, come fígado de boi, toma pinga. E, na verdade, talvez a gente deveria quase se abster mesmo da comida. E é o que a gente sente vontade de fazer na maioria das vezes. A gente tem vontade de ficar em jejum. O nosso corpo dá o sinal, né? O nosso corpo dá o sinal. Uma vez alguém me falou, se você tá com vontade de comer carne é porque você está no momento que você precisa daquela proteína que tem na carne. Agora com o doce não, porque o doce é uma coisa que viciou. Então, eu digo que a gente está muito atrapalhado com tudo isso. Tá tudo desorganizado. Tá tudo desorganizado, não só a respeito do açúcar, mas a respeito das outras coisas também. Porque a gente comete tantos excessos, porque a alimentação ela é um meio de suprir a gente, de nutrir a gente, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Então, quando a gente tem alguma questão emocional, a gente vai lá e come uma barra de chocolate. Ou então a gente se apega com outras coisas. Tem pessoas que se apegam com a carne, tem pessoas que se apegam com queijo. E a gente vai tentando suprir com açúcares, com gorduras, das mais diferentes formas. Então não é somente o vício no açúcar que atrapalha a gente, mas o vício no açúcar é um dos mais comuns, né? Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar. Por isso eu canto com você no ar, por isso a vida eu levo a cantar.